Bom dia, boa tarde ou boa noite. Este será o primeiro vídeo a respeito do processo de execução. Vamos falar de algumas questões gerais, destacando principalmente as diferenças existentes entre o processo de execução e o processo de conhecimento. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Este é o nosso primeiro vídeo sobre o processo de execução. Faremos aqui uma breve introdução a este tema. Vejamos. A primeira coisa que deve ser dita com relação ao processo de execução é voltarmos um pouco no tempo e comentarmos como era o Código de Processo Civil revogado, hoje revogado, o Código de Processo Civil de 1973, antes de entrar em vigor a Lei 11.232, de 2005, que mudou profundamente o processo de execução no processo civil brasileiro. E eu me recordo bem, lá se vão mais de uma década, lá se vão 11 anos praticamente, e nessa época, por coincidência, eu lecionava o processo de execução. E tive a felicidade de ensinar essa matéria durante o período da vacatio legis da Lei 11.232. Então foi bem interessante. Foi o último semestre o segundo semestre de 2005, e foi muito interessante mostrar aos alunos como era o processo de execução no código naquela época, no segundo semestre de 2005, e já falando como ficaria no próximo ano, como ficaria em 2006 após o fim da vacatio legis, e assim entrando em vigor a Lei 11.232, muitas alterações foram feitas e várias delas mantidas no novo Código de Processo Civil que entrou em vigor agora em 2016. Mas vejam, antes de entrar em vigor essa lei, antes de existir a Lei 11.232, nós tínhamos um processo de conhecimento, certo? Um processo de conhecimento em que se iniciava com a petição inicial, e aí vinham os demais atos do procedimento. Enfim, eu tenho um vídeo postado sobre isso, analisando o procedimento comum no novo Código de Processo Civil, até chegarmos à sentença. E assim, claro, ainda há a possibilidade de haver a fase aqui recursal, de uma apelação, por exemplo, de esses autos serem remetidos à segunda instância, enfim. Então vamos imaginar que houvesse uma ação, ela foi proposta, chegou ao final do procedimento, veio a sentença, e para simplificar, vamos imaginar que não tenha havido recurso. Só para simplificar, para fins didáticos. Então, vamos imaginar que essa sentença transitou em julgado. Não tendo o réu, vamos imaginar que esse réu tenha sido condenado. Vamos imaginar uma sentença que o condenou a pagar uma determinada quantia. Okay? Então, não tendo o réu cumprido a decisão espontaneamente, o que o autor da ação tinha que fazer? Ele tinha que propor uma nova ação. Era assim. Ele tinha que propor uma ação de execução fundada em título executivo judicial. E aí se iniciava o processo de execução, com uma nova petição inicial, uma nova citação, para seguir os demais atos até chegar à satisfação da pretensão do exequente, que no nosso exemplo seria o pagamento de uma dívida. Então vejam, muito mais formal, muito mais demorado, outras custas, nova citação, enfim, dois processos bem distintos. Processo de conhecimento, processo de execução. Aí o que aconteceu? Com o advento da Lei 11.232, a partir do momento que ela entrou em vigor, passou a haver a desnecessidade da propositura de uma nova ação. Ou seja, nós passamos a ter o que a doutrina chama de sincretismo. Se for no dicionário, vai ver que na verdade são dois elementos de natureza diferente no mesmo ambiente, digamos assim, no mesmo campo, aqui no mesmo processo. Então o que passou a acontecer? Passou a ocorrer que passou a haver uma fase de conhecimento, desde a petição inicial até a sentença, claro, com a possibilidade de recursos, etc. Nós vamos ver depois que a execução pode se iniciar mesmo antes do trânsito em julgado. Existe a possibilidade de haver a chamada execução provisória, desde que o recurso interposto, ainda pendente de julgamento, não seja dotado de efeito suspensivo.
porque se o recurso tiver efeito suspensivo, você não pode iniciar a execução provisória. Mas enfim, naquele nosso exemplo, né, trazendo para os dias atuais, petição inicial, citação, etc., audiência de mediação ou conciliação, contestação, enfim, sentença. Não houve recurso, transitou em julgado, execução definitiva. Precisa propor uma nova ação? Não. Vai se iniciar uma nova fase dentro do mesmo processo, uma fase de execução. Aí, a respeito disso, alguns autores começaram a falar que não haveria mais execução, pelo menos não fundada em título executivo judicial, né? Conforme o nosso exemplo. Que o correto seria chamar agora isso de fase de cumprimento de sentença, porque era essa a nomenclatura usada no Código e é ainda usada no novo Código, né? Mas desde a Lei 11.232. E aí, a respeito disso, eu me recordo que foi publicado um artigo de autoria do genial Barbosa Moreira, nessa revista aqui, Revista de Processo, número 136 de 2006, lá se vão mais de 10 anos, né? Então, Barbosa Moreira, na verdade isso aqui foi uma palestra de Barbosa Moreira, né? Consta aqui em nota de rodapé dessa revista de processo, a partir da página 268. Texto de palestra proferida em Brasília, em 3 de abril de 2006, no seminário do Instituto Brasileiro de Direito Processual sobre as novas reformas do processo civil. Acrescentaram-se notas, então, de José Carlos Barbosa Moreira, do genial José Carlos Barbosa Moreira. Aí, ao comentar essa questão de que não há mais execução, agora é cumprimento de sentença, etc., Barbosa Moreira faz uma metáfora aqui genial. Olha o que ele diz, vou ler para vocês. Na página 270 ele diz assim: a mudança de rótulo não influi no conteúdo da garrafa. Colocar a esta uma etiqueta de Bordeaux em absoluto não transforma em vinho o refrigerante que ela porventura contenha e vice-versa. Genial! O que ele quer dizer? Ora, deem o nome que quiser, mas claro que isso é execução. Isso é execução, minha gente. Continua sendo execução do mesmo modo. Não é mais uma ação de execução. Ok, agora o sincretismo, vai haver uma fase de execução, mas continua sendo execução. E vejam que eu até fiz questão de colocar em cores diferentes, porque é bem delimitado isso aqui. Na fase de conhecimento, depois olhem por favor, se tiverem interesse, eu tenho um vídeo postado sobre jurisdição. E lá eu comento um conceito de jurisdição de Fred Didier Júnior. E ele conceitou a jurisdição, né? E tem um momento do conceito que ele fala que atividade judicional, né? O judiciário ora reconhece, ele fala reconhecendo, conhecendo, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas. Então, ao mencionar essas três palavras, reconhecendo, conhecendo, protegendo, Didier mencionava o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar, né, que existia no Código de 73. Agora nós não temos mais o processo cautelar no novo Código. Vejam o vídeo que eu postei sobre tutelas provisórias. Mas na fase de conhecimento o que se pretende é isso, como o conceito de jurisdição do Didier sugere. O que se pretende é o reconhecimento de um direito. É isso que se pretende na fase de conhecimento. Na fase de execução, não. Eu ouso aqui usar uma outra palavra, né, diferente da que utiliza Didier. Eu prefiro falar que aqui, muitos autores usam essa expressão, né? Na fase de execução o que se pretende é a efetivação de um direito. Um direito previamente reconhecido. Onde? No título executivo. No título executivo. Então vejam, nós temos títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais. Então lembrando que o Código de Processo Civil de 2015 ele manteve o sincretismo. Tá? E essa observação é importante. Fiquem tranquilos que dentro em breve eu falarei dos princípios fundamentais aqui da execução. Falaremos do princípio do título, do princípio do resultado, enfim, eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso. Mas entendam o seguinte, você pode afirmar, apesar de haver uma certa divergência na doutrina, que eu vou falar posteriormente, mas você pode afirmar que não há execução sem título. Porque para se iniciar o processo de execução, tem que haver um título executivo, judicial ou extrajudicial. Vamos ver aqui a redação dos artigos 515 e 784 do novo Código de Processo Civil. Essa é a redação do artigo 515. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. Então ele fala, inciso 1, as decisões proferidas no processo civil,
que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar, como no nosso exemplo, né, pagar a quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. E nós veremos depois que o procedimento vai variar conforme seja a obrigação, né, de pagar, de fazer, de não fazer. Então aqui há sincretismo. Da decisão homologatória de autocomposição judicial, da decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, etc, etc. Agora vejam, tem situações aqui, exemplo aqui, ó, a sentença arbitral é um título executivo judicial, mas aqui não há sincretismo. Por quê? Porque o procedimento arbitral está fora do âmbito do judiciário. Então, se a sentença arbitral não for cumprida espontaneamente, coisa que dificilmente se vê na prática, né, o vencedor vai ter que pegar essa sentença e levar ao judiciário para executar, porque só o judiciário pode tomar medidas coativas, só o judiciário pode obrigar o indivíduo a cumprir a decisão. Por isso que muitos entendem que a arbitragem não seria jurisdição, né? Não haveria no Brasil uma jurisdição privada, é um ponto muito controvertido na doutrina, né? Do mesmo modo, olha aqui, ó, a sentença penal condenatória, transitada em julgado. A sentença penal pode condenar o réu a pagar uma quantia para indenizar o prejuízo causado à vítima. Então, uma sentença dessa, se não for cumprida espontaneamente nessa parte da indenização, ela vai ter que ser executada perante uma vara civil. Então, também não vai haver sincretismo. Do mesmo modo, a sentença estrangeira, que, logicamente, após a homologação do STJ, ela pode ser executada, mas também não vai haver sincretismo, como também a decisão interlocutória estrangeira, enfim. Então, percebam que o sincretismo vai haver, mas não é em todos os títulos executivos judiciais. E, com relação aos títulos executivos extrajudiciais, aí é que não tem sincretismo mesmo, né? Porque se são títulos executivos extrajudiciais, é porque vem fora da atividade jurisdicional. Então, a letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture, cheque, escritura pública, documento particular, etc, etc, todos são títulos executivos extrajudiciais. E aí vai ter que ser proposta uma ação de execução. Tá? Uma ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. O procedimento até é outro. Você não vai aplicar aqui o procedimento do cumprimento de sentença. Sobre isso falaremos no futuro próximo. Ok? Um outro ponto importante de ser abordado nessa nossa primeira introdução, né, nessa introdução ao tema aqui, execução, é a cognição. Entenda a cognição como a análise que o órgão julgador vai fazer da questão que lhe é posta. Então, no processo de conhecimento, como se busca o reconhecimento de um direito, a cognição é exauriente, ou seja, aprofundada. Quem fala bem a respeito disso é Kazuo Watanabe, né? Ele fala da cognição no plano horizontal, no plano vertical, enfim. Então, essa análise é muito aprofundada no processo de conhecimento, daí se dizer que é uma cognição exauriente. No processo de execução, não. No processo de execução, há quem diga que nem há cognição, porque o direito já está reconhecido no título. O título é a prova da existência de uma obrigação líquida, certa e exigível. Falaremos melhor disso quando abordarmos o princípio do título. Tá? Mas há quem diga, como o próprio Araquém de Assis diz o seguinte, que é um exagero afirmar que não há cognição. Existe sim cognição. Porque, vejam, vai ser apresentado um documento ao Poder Judiciário. E o juiz tem que ver se esse documento realmente tem força de título executivo. Vou dar um exemplo bem grosseiro para vocês que eu costumo usar em sala de aula. Diz o 784, são títulos executivos extrajudiciais. O cheque, por exemplo, é um título executivo extrajudicial. Ok. Então, se o cheque volta por falta de provisão de fundos em poder do sacado, eu não preciso iniciar um processo de conhecimento. Não preciso reconhecer esse direito. Ele já está reconhecido nesse título, porque a lei lhe dá força de título executivo. Então, eu posso iniciar de cara o processo de execução. O executado, né, o réu da execução, o executado, ele é chamado para cumprir a obrigação. Ele é chamado para pagar, sob pena de penhora. Olha a diferença, né, do processo de conhecimento. Agora imaginem que esse cheque apresentado ao judiciário, ele não está assinado. O cheque não está assinado. Claro que é um exemplo grosseiro, né? Mas é mais fácil de lembrar. Então o cheque não está assinado. O juiz, percebendo isso, vocês acham que ele vai chamar o executado para cumprir a obrigação? Ele vai chamar o executado para pagar? Obviamente que não. Então vejam como é um exagero, né, com todas as vênias a quem pensa diferente, mas é um exagero dizer que no processo de execução não há cognição. Há sim. Mas é uma cognição muito menos aprofundada que a que existe no processo de conhecimento. É o que eu costumo chamar de cognição diminuta, pequena, rasa. Mas o juiz tem que ver se aquilo realmente é um título executivo.
Imagine uma sentença estrangeira que é apresentada para execução. Aí o judiciário, né, o juiz analisa e fala, peraí, mas essa sentença não está homologada. Ele vai chamar o executado para cumprir a obrigação? Não vai. Porque essa é uma condição de procedibilidade. A sentença estrangeira tem que primeiro ser homologada pelo STJ, o STJ tem que dar a chancela de validade. Ó, essa sentença vale porque ela não é contrária ao nosso ordenamento jurídico. Ok, pode executar. Aí se inicia validamente o processo de execução. Antes disso, não. Bem, como eu disse a vocês, é uma introdução, né? Muita coisa aqui ainda para dizer a respeito desse tema. Nós falaremos melhor disso no futuro próximo. Por hoje é só e até a próxima.